A única pessoa aplaudida no evento de debate da segurança pública em Cruzeiro do Sul foi o representante do Ministério Público, promotor de justiça, Wildon Maximiano. Ele afirmou que é necessário fixar metas na segurança pública. Pontuou também que nos casos de furtos, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul precisa acompanhar as audiências de custódia de moradores de rua e viciados. Periódicas que permitam com que a gente discuta o estado de coisas e o avanço. Não adianta eu fazer uma reunião aqui e não nos encontrarmos novamente. A gente precisa perceber o que avançou nas medidas que foram tomadas. É claro que há problemas que vão além aqui da nossa governabilidade, mas há instrumentos que permitem que a gente possa agir. Um deles é a partir dessas reuniões que permitam que a gente avance, ainda que um pouco mais vagarosamente, mas que entregue mais para a população. A outra é mais simplória, ela tem a ver com um fluxo de atendimento do município conectado às audiências de custódia. Quando você tem hoje um trabalho com usuários de droga que furtam, é interessante que haja esse fluxo em que diretamente o município, a política municipal, se conecte e vá ao judiciário na audiência de custódia para já fazer o direcionamento das pessoas que são encaminhadas para o tratamento da drogadição, que é uma circunstância diferente, ou ele vai preso ou ele vai para o tratamento normalmente. Wildon disse que as leis do Brasil são frouxas e lenientes e que há oculto a pena mínima no país. O promotor criticou os moldes da progressão do regime no cumprimento das penas. O Brasil é conhecido por ter leis muito lenientes. Nós temos o regime de cumprimento de pena, a progressão de regime, que é praticamente o único no mundo, né? Poucos países adotam esse regime. O ideal seria que a gente tivesse uma mudança legislativa e começasse a trabalhar com livramento condicional. As nossas penas são muito pequenas, existe um culto à pena mínima, à pena mais reduzida. A senhora vê que a pena mínima do homicídio no Brasil é 6 anos. Isso significa dizer que uma pessoa pode matar outra e não ser preso, pode ficar no regime semiaberto e usar o tornozeleiro eletrônico. Isso não tem paralelo no mundo civilizado. Um grande problema, segundo o promotor, é a interferência do Conselho Nacional de Justiça na área da execução penal. Hoje, as normativas que existem na área de execução penal, elas são muito mais abundantes hoje do Conselho Nacional de Justiça do que hoje você precisa estudar na lei diretamente, porque há um grau de especificação que o Conselho Nacional de Justiça vai fazendo em relação às normas, que, a meu juízo, em muitas das escolhas que são feitas por aquele órgão que é respeitável e exerce um grande trabalho na sociedade, mas, a meu juízo, algumas delas prejudicam a sociedade. Por exemplo, a soltura que houve na época da pandemia, a soltura de vários presos na época da pandemia, isso trouxe alguns prejuízos. Alguns estados que não têm dados ainda sobre esse tema, mas, se não me engano, o estado de Minas Gerais possui dados em que mostram que houve se não me engano, cerca de 1/3 das pessoas acabou por cometendo novos crimes, o que é relevante. Se você para pensar crimes, eles prejudicam as pessoas de forma muito forte. Um crime de homicídio mata uma pessoa, um crime de roubo tira o patrimônio da pessoa e o que ele ganha no suor do trabalho dele. E isso é evidente que acaba captando. As pessoas tiveram, na época da pandemia, uma dificuldade de ficar em casa, tiveram dificuldade de trabalho. Muitos dos presos foram beneficiados com esse momento, infelizmente. Essas pessoas em situação de rua, elas são presas e, por serem consideradas doentes, são liberadas? Depende da circunstância. Cada caso é um caso, né? Mas há circunstâncias que sim, há liberação, por força do que se entende ali naquele momento, e há outros não, que são presos. Aí depende muito da circunstância. Mas, a meu juízo, mesmo o que tem hoje na lei, ela acaba beneficiando, que muitos sejam soltos. O judiciário, no geral, faz o máximo possível para que a sociedade seja protegida. Mas há circunstâncias que acaba que a lei beneficia, às vezes, a soltura dessas pessoas.